Boa noite. Que a doce paz de Jesus se faça nos nossos corações. Vamos refletir hoje sobre uma das bem-aventuranças anunciadas por Jesus, a virtude dos brandos e dos pacíficos. E nós vamos trabalhar um pouquinho com a questão da mansuetude. Jesus anuncia, quando está entre nós em presença física, o objetivo que nós deveríamos alcançar ao longo da nossa evolução, que é o desenvolvimento da nossa potencialidade do amor. E Jesus anuncia isso de várias maneiras. Anuncia dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar ao próximo como a nós mesmos, e nos pede que amemos os nossos inimigos, que pratiquemos o amor em todos os momentos, em todas as instâncias, em todas as possibilidades. Como estudantes da doutrina espírita, nós sabemos que o processo de evolução, ele acontece em caminhada, passo a passo. Esse amor, então, anunciado por Jesus, é a nossa meta, é o nosso objetivo. E essa caminhada é a possibilidade de desenvolvimento. E nós vamos galgando nessa caminhada, de tempo em tempo, a possibilidade de irmos ampliando essa capacidade de amar. Se hoje ainda não conseguimos amar o amor pleno, de amar os nossos inimigos, de amar a todos que cruzam os nossos caminhos, nós podemos aprender a desenvolver em alguns aspectos nas nossas relações essa possibilidade do amor. Por isso hoje nós vamos refletir sobre a mansuetude da comunicação na construção dessas relações amorosas. E vamos trazer um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, onde Mateus relata: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. E nós vamos encontrar então na instrução dos espíritos, os espíritos superiores nos esclarecendo sobre essa passagem, ainda no capítulo 9, dizendo a nós que por essas máximas Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena por conseguinte a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. E continuam os espíritos superiores. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. E vamos perceber então nessa passagem, Jesus nos ensinando a sermos mansos nas nossas palavras, nas nossas comunicações. E o que vem a ser mansuetude? O
que é ser manso? O que é ser brando? O que é ser pacífico? Mansuetude é uma qualidade da alma. É inerente ao espírito que consegue desenvolver já dentro da sua potencialidade de amar essa virtude de ser manso, ser brando, ser pacífico. E da mansuetude nasce o poder, então, da não violência. É através dessa virtude do nosso espírito que nós vamos deixando e vamos combatendo o homem violento, o homem agressivo, o homem instintivo que trazemos ainda em nós. Os mansos são aqueles de índole pacífica que conseguiram conquistar a sua harmonia interior, distribuindo o equilíbrio por onde passam, porquanto vivenciam na própria intimidade uma relação harmônica, a razão aliada ao sentimento. Se é uma qualidade do espírito, uma qualidade da alma, o homem manso, o homem brando, o homem pacífico, ele pode estar inserido em qualquer ambiente, vivenciar qualquer situação na sua vida, que ele permanece em paz. Ele é um homem não violento. Há uma música que diz que um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. O homem manso não se envolve em situações que levam a conflitos e a situações opostas a essa paz que ele exala. Francisco de Assis já nos chamava a atenção para isso, dizendo que fôssemos instrumentos de paz, dizendo que fôssemos instrumentos de situações harmoniosas onde quer que nós fôssemos. E a nossa comunicação é algo que pode começar a fazer fluir de nós essa qualidade de sermos brandos. Por quê? Porque a comunicação e a essência dessa palavra se traduz em tornar comum, e é através da comunicação, desse ato de se comunicar, que nós, seres humanos, vamos poder expressar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e vamos assim obter respostas e nos relacionar com o meio em que nós vivemos. Nós nos relacionamos com o meio através da comunicação. E a comunicação, nós sabemos que ela não se dá só através das palavras. O nosso olhar comunica muito de quem nós somos. O nosso semblante diz muito do que estamos vivendo. O nosso corpo fala o tempo todo. Por isso, nós devemos ser atentos, não só às palavras que nós pronunciamos, mas que tipo de olhar nós dirigimos às pessoas, que semblante as pessoas, ao olhar para nós, pode perceber quantos sorrisos, quantas expressões de comunicações amáveis nós estamos, então, transmitindo a todos que cruzam o nosso caminho, nessa relação que nós vivenciamos dia a dia. E a mansuetude na comunicação seria esse processo, então, de entendimento, uma comunicação que se estabelece para se fazer entendida, que vai facilitar a harmonização das necessidades nossas com as necessidades das outras pessoas, de maneira empática, se colocando no lugar do outro, percebendo o peso e percebendo o quanto a nossa comunicação pode transformar as nossas vidas e a vida do outro. Miramês, no livro Filosofia Espírita, vai trazer para nós a seguinte reflexão: a missão da palavra é sublimada, desde quando temos outros sentidos desenvolvidos para compreendê-la. Para tanto, o nosso dever é educá-la naquela escola, cujo mestre maior é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como nós educamos tudo em nós, a nossa comunicação também precisa ser refletida
para ser educada, para ser cada vez melhor, para ser um instrumento de paz e de estabelecimento de relações, então, mais amorosas. Emmanuel vai nos dizer, no livro Fonte Viva, que cada vez que nós arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, nós emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou que balsamizam. Então, Emmanuel nos chama a atenção de que a nossa comunicação não é simplesmente uma transmissão de palavras, ou uma transmissão de olhar, ou uma transmissão de gesto. Junto com essa comunicação, nós estamos enviando e envolvendo o outro com toda a energia que pesa nessa comunicação. E essa energia pode ser uma energia positiva, que levanta, que anima, que faz feliz, que faz bem. Assim como nós podemos nos comunicar de uma forma negativa, de modo a destruir, a deixar triste, a ferir, a distanciar o outro. Porque juntamente com tudo que nós estamos expressando, nós estamos envolvendo o outro nas energias que são próprias daquilo que nós estamos, então, emitindo. E será que nós somos ou não um comunicador violento? Será que nós já encontramos a mansuetude na comunicação do nosso dia a dia? Para a gente refletir, eu trouxe uma crônica, ela é uma crônica antiga, do Jô Soares. Era uma época que ele ainda escrevia para a revista Veja, e ela diz mais ou menos assim: o freguês: garçom, por favor, eu queria um café com leite e uma rosquinha. Garçom: o senhor vai me desculpar, mas não tem mais rosquinha. Ah, não tem rosquinha? Não, senhor. Não faz mal. Então me dá só um cafezinho simples. Isso, só um cafezinho, com uma rosquinha. Eu acho que eu não me expliquei direito. Eu falei para o senhor que não tem mais rosquinha, acabou toda a rosquinha. Ah, bom, tá. Se é assim, muda tudo. Acabou a rosquinha? Acabou, sim, senhor. Então me traz um copinho de leite. Leite tem? Tem, sim, senhor. Beleza. Me traz um copo de leite com uma rosquinha. Eu disse que não tem mais rosquinha. Torrada tem, rosquinha não tem. Há 3 anos que não tem rosquinha. Calma, o senhor também não precisa ficar nervoso. Não tem, não tem. Eu peço outra coisa, qualquer coisa. Eu não sou difícil para comer. Eu tomo o que o senhor quiser, chocolate, chá, sei lá. Chá o senhor tem? Tenho sim, senhor. Então tá aí, traz um chazinho com uma rosquinha. Eu já disse que eu não tenho rosquinha. Faz o seguinte, vai para outro boteco, não me enlouquece. Vai embora. Não, pode deixar. Vamos mudar tudo. O que eu não quero é que o senhor se aborreça. Em vez disso, me dá uma coisa que alimente mais. Totalmente diferente. Uma coalhada. Tá aí, uma coalhada. Coalhada tem? Tem. Tem mesmo? Tem. Vê lá, hein? Não vai me fazer mudar o pedido de novo à toa. Eu já disse que tem, o senhor vai querer ou não? Vou querer ou não o quê? A coalhada. Ah, claro que sim. Acho ótimo. Uma coalhada. Mas não esquece da rosquinha. O senhor é maluco, é? Não tem rosquinha, não tem rosquinha. Tá bom, não precisa gritar. Traz só a rosquinha e pronto. Nesse momento, um freguês da mesa ao lado interfere. Escuta aqui, o senhor quer enlouquecer o garçom, é? Há 10 minutos que eu estou ouvindo sua conversa doida e eu juro que eu não sei como ele está aguentando. E diz para o garçom, olha, não liga para esse maluco não, traz logo essa rosquinha e manda ele embora. Será que nós somos comunicadores violentos? Como nós agiríamos no lugar deste garçom?
Será que essa comunicação chegaria até esse ponto? A gente já teria cortado há mais tempo? Ou será que nós teríamos uma outra postura? É uma crônica, mas ela ilustra muito do que se estabelece nas nossas comunicações de dia a dia. Porque isso está óbvio, que um quer rosquinha, o outro dizendo que não tem rosquinha, mas na nossa relação familiar, nas nossas relações com os nossos amigos, nas nossas relações de trabalho, as pessoas vivem comunicando a nós coisas que nós não entendemos, assim como nós comunicamos tantas outras que o outro também não entende. Nós ainda temos muita dificuldade de estabelecermos a comunicação que constrói essas relações harmônicas, que constrói essas relações amorosas. Porque nós nos comunicamos muito para nós mesmos. Nós comunicamos das nossas necessidades. Quando nós queremos uma rosquinha, nós queremos e pronto. E a rosquinha precisa aparecer. E tudo que o outro diz para nós em relação a que a rosquinha já acabou há mais de 3 anos, nós não conseguimos entender, porque a comunicação ela ainda perpassa por nós, por aquilo que nós necessitamos para nós mesmos. Então, refletindo sobre isso, nós vamos pensar como nós podemos usar a nossa comunicação para construir e edificar os valores do Cristo. Já que nós nos dizemos cristãos, somos então seguidores do Mestre Jesus, e Ele traz os ensinamentos a nós, do direcionamento dos passos que nós devemos seguir para podermos desenvolver a plenitude da potencialidade do nosso amor. E como cristãos, pessoas que estão em aprendizado, pessoas que estão dispostas a ser melhores para promover a sua melhora e a melhora do meio que está à sua volta, nós precisamos começar a policiar essa comunicação, a refletir essa comunicação, a ponderar essa comunicação, para que ela seja uma comunicação edificada nos valores do Cristo. Primeiro entendemos que nós precisamos, através do nosso olhar, através da nossa palavra, através do nosso semblante, através de cada ponto do nosso corpo que se comunica, nós precisamos fazer com que essa comunicação seja uma comunicação de um cristão. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, traz a seguinte reflexão a nós: tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo que nos rege o destino. Nós não podemos nos comunicar na base da igualdade com o outro. Nós precisamos comunicar com a base de cristão que nós temos. Nós conhecemos, nós tivemos a oportunidade de ler, de ouvir, de refletir sobre os ensinamentos do Cristo, e com isso nós estamos numa posição de entendimento melhor do que muitos irmãos que ainda se encontram na ignorância, que não tiveram a oportunidade que nós tivemos desse conhecimento. E o conhecimento é a força que nos liberta das nossas amarras, nos liberta dos nossos vícios e nos liberta daquilo que aprisiona a ignorância. Portanto, nós precisamos usar do conhecimento de cristãos, de conhecimento de espíritas, que hoje
nós já temos para podermos cuidar do que sai de nós, para podermos dirigir ao outro o melhor que nós pudermos expressar. Porque, como visto anteriormente, a nossa comunicação não é só o dizer, o olhar, o expressar. A nossa comunicação é o envolver o outro em energias e em sentimentos. Use empatia na sua comunicação. Se coloque no lugar do outro, porque comunicação não é o que você fala, mas a comunicação é o que o outro entende. Então nós precisamos ir deixando um pouco do nosso egocentrismo, de pensar só nas nossas necessidades, e quando formos estabelecer a nossa comunicação, entender que ali há 2 sujeitos, 3, 4 mais, pessoas diferentes, pessoas com graus evolutivos diferentes, pessoas com conhecimentos diferentes, e precisamos ser empáticos, pensando e refletindo como eu receberia isso que eu estou querendo comunicar se eu estivesse no lugar do outro. Como se estabeleceria essa comunicação se, ao invés de eu estar do lado de quem emite, estivesse do lado do receptor? E assim, pensando um pouco mais sobre o que causaria o que eu estou tentando comunicar, nós vamos dar conta de corrigir muito da nossa comunicação, para que ela seja mais amorosa, para que ela seja mais caridosa, para que ela seja uma comunicação que vai pensar no meu interesse, mas também no interesse do outro, na minha necessidade, mas também na necessidade do outro. Use sempre palavras amorosas, use um olhar amoroso, use uma expressão amorosa. Chega de tanta carranca, chega de tanto vinco na testa, de tanta testa enrugada. Vamos nos comunicar de uma forma com mais amorosidade. E Shakespeare nos diz: seja como for o que penses, creio que é melhor dizê-lo com boas palavras, porque na verdade nós vamos começar a usar da empatia, perceber que nós podemos comunicar qualquer coisa que nós quisermos. Nós só vamos comunicar de forma diferente. Nós só vamos falar de outro tom, com outro tom. Nós vamos falar com outras palavras, com outra expressão, de repente, num outro momento. Sendo empáticos, nós vamos entender que comunicar é trazer a plenitude do amor nessa comunicação, para que ela não fira, para que ela não magoe, para que ela não deixe o outro triste, mas também dizendo aquilo que eu preciso dizer. Então a questão não é o que eu digo, mas a forma que eu digo e em que momento eu digo. E não critique. Combate a ignorância de todos aqueles que ainda não têm o conhecimento que nós temos, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica, sem gritos de condenação. Quem nos diz isso também é Emmanuel no livro Vinhas de Luz. Porque muitas vezes, quando nós não nos fazemos entendidos, porque o outro desconhece ou não compreende aquilo que nós queremos dizer, nós precisamos parar e refletir que não é com a nossa irritação, não é com um tom mais elevado de voz,
não é com um olhar mais severo ou com uma expressão mais dura que nós vamos impor ao outro aquilo que nós queremos dizer. Pelo contrário, quanto mais mansos, mais brandos, mais doces nós pudermos tratar daquilo que nós queremos comunicar, melhor nós nos faremos entendidos, porque naquele momento nós estamos dando a oportunidade para que o outro aprenda, para que o outro compreenda, para que o outro saia da sua ignorância. A crítica, os golpes duros de crítica que nós usamos, porque o outro ainda está numa situação de limitação, de não compreensão, só nos faz crescer dia a dia nesse mundo as divergências das nossas relações e relações violentas, onde nós causamos afastamentos, nós causamos discórdia, nós causamos divergências que muitas vezes nem nessa encarnação nós vamos conseguir reparar. Porque depois da comunicação feita, muitas vezes nós nos arrependemos. E devemos nos arrepender, sim. Mas quando nós nos arrependemos, aí nós já temos outras questões. Porque até usar a comunicação violenta era só o nosso livre-arbítrio. Foi a minha escolha. Foi a minha escolha de dizer aquilo. Foi a minha escolha de usar o tom mais alto e ríspido. Foi a minha escolha de usar palavras tão pesadas e tão severas. E a partir do momento que isso sai de mim e vai ao encontro do outro, aí eu preciso, não é só o meu arrependimento e o meu livre-arbítrio de fazer a escolha de pedir perdão. Agora eu vou necessitar do tempo do outro me perdoar, do tempo do outro abrandar sua mágoa, abrandar sua tristeza. Agora não é só mais a minha vontade. Agora eu dependo também da vontade do outro. E todas as vezes que nós geramos energias negativas, que desestabiliza a harmonia cósmica, em algum momento da nossa jornada, nós vamos precisar estar encaminhada novamente com esse irmão, para que nós possamos fazer a ele todo o bem, reparando todo o mal que um dia nós fizemos. Portanto, é bem menos trabalhoso se nós usarmos daquilo que nós já desenvolvemos bastante, que é a nossa racionalidade, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, para nós podermos começar a refletir sobre as nossas posturas. Dá menos trabalho para nós calcularmos, pensarmos, refletirmos sobre a nossa comunicação, do que depois termos de resgatar tudo que nós agredimos e tudo que nós ofendemos. E quando falares, cuide para que suas palavras sejam sempre melhores do que o seu silêncio. Isso é um provérbio indiano. Porque às vezes a melhor comunicação que nós temos para com o outro é o silêncio e a nossa oração mental. Porque qualquer comunicação que nós estabeleçamos num determinado momento em que o outro se encontre em ira, em que o outro se encontre fora de si, se encontre descompensado, nada vai auxiliar naquele momento, somente o silêncio daquele que não é mais ignorante, porque entende que o silêncio é melhor muitas vezes que muitas palavras. E há essa expressão que hoje a gente vê em muitas postagens. Eu procurei inclusive o autor dela e não consegui encontrar, mas ela diz:
é melhor ter paz do que ter razão. Sábio é aquele que acha que é melhor ter paz do que ter razão. Entrar numa briga de comunicação, muitas vezes, não quer dizer que dali vai sair um vencedor. Geralmente, saem pessoas magoadas, pessoas ofendidas, pessoas estressadas e, principalmente e infelizmente, pessoas distanciadas. E nós concluímos a nossa reflexão com mais um ensinamento de Emmanuel que nos diz: a palavra, e eu coloquei entre parênteses a comunicação, que é o que nós estamos refletindo, é sem dúvida a continuação de nós mesmos. Reflita como é o seu olhar, como é o seu semblante, como é a expressão corporal, como são as palavras que saem da sua boca, e você vai perceber quem você é e o que você necessita melhorar para ser o cristão que busca dia a dia a sua melhora e a sua evolução na construção das suas relações amorosas, tendo a consciência de que o amor é o nosso caminho, o caminho para a nossa paz, para a nossa felicidade, para a nossa harmonia e, principalmente, é o caminho para o bem-estar de onde quer que nós estejamos inseridos. Que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que nós agradecemos às nossas irmãs Rosane e Juliana pelas palavras tão esclarecedoras que tão carinhosamente vieram nos convidar a refletirmos, né, sobre as nossas condutas